Porque é assim, a carne que é alimentada por tudo que ela deseja, ela vai perdendo a sua vitalidade no sentido mais profundo. A carne deve ser vitalizada pela verdade, pelo bem, pelo amor, pela vida verdadeira. Padre, como é que era o seu carnaval antes de se tornar padre, né? Conta pra gente aí. Eu vivia a minha vida para viver o carnaval daquele ano, né? Então eu passava o ano todinho pensando no carnaval, porque eu gostava muito do carnaval. E aí, quando tinha 22 anos, eu fui para Recife, para o Carnaval de Recife, que era considerado um dos melhores carnavais do Brasil, no sentido da carne que vai, né? Resultado, no último dia de carnaval, a carne realmente me levou e me apagou. Eu tive um apagão, caí mesmo no chão, e na quarta-feira de cinza, eu amanheci na calçada lá da Beira-Mar sozinho, porque nessas alturas me perdi da turma, do grupo, cada qual foi para um canto, cada qual os que voltaram para casa. E quando eu vi, eu estava ali acordando de madrugada, 4, 5 horas da manhã, com o sol. Só que eu acordei sem memória. Eu não sabia onde era aquele lugar. Não lembrava de nada que tinha acontecido. Nada. Deu um branco total e eu não sabia de nada, não lembrava onde era aquele lugar. Na verdade, eu não sabia nem quem eu era. É como se tivesse voltado a zero o funcionamento do meu cérebro. Mas eu estava perto da praia e um primeiro raciocínio que veio eu vou tomar um banho, porque eu posso melhorar, né? E aí eu fui, tomei um banho de mar e respirei e começou a funcionar o meu cérebro. Mas à medida que eu comecei a me lembrar de algumas coisas, começou a vir também um sentimento de medo, que foi aumentando e se tornou um pânico. Eu fui assaltado por um pânico e meu coração começou a acelerar muito e eu comecei a ficar muito desesperado. E aí lembrei de onde eu estava, que não era tão longe, e fui andando por o local onde eu estava hospedado e lá cheguei. Todo mundo que tinha chegado em casa estava dormindo. Eu entrei por quarto que eu estava, tranquei a porta e ali eu comecei, digamos assim, a minha, como é que eu posso dizer, a minha virada de chave, que começou com um grande sofrimento e uma grande alucinação. Eu tive muitas alucinações naquela noite, de madrugada, muito assim, fora de mim, como num surto psicótico. Eu fui para o Orelhão na época, eram umas 4h30 para 5 horas da manhã, e quando eu liguei, que minha mãe atendeu, quando eu disse alô, ela disse uma palavra que foi uma palavra que só a mãe diz, só uma mãe que ama diz. Ela disse: meu filho, meu filho. Na hora que minha mãe disse meu filho, é como se eu tivesse recebido o primeiro remédio. Aí eu disse: mãe, eu estou mal, muito mal, mas eu vou desligar, porque eu estava em pânico. Eu já estava achando que alguém estava me perseguindo. Mamãe, eu vou desligar, eu não consigo falar, eu estou mal. Aí desliguei, imagina como ficou minha mãe. Ficou mais desesperada ainda, né? Ligou só para dizer que estava mal. Só sei que voltei para o quarto, tranquei o quarto, as pessoas tentaram pedir que eu saísse, eu não quis, cada um foi para o Galo da Madrugada, que é aquele que sai na quarta-feira ou na quinta. Sim. E aí eu fiquei em casa sozinho, com mais ou menos, eu não sei exatamente, mas 7 a 9 horas de tempo, assim, da onde eu entrei no quarto de manhã até a hora que mamãe chegou nessa casa, que era uma casa de uns conhecidos da família. Mamãe chegou e bateu a porta do quarto. Meu filho, abra a porta, sou eu, sua mãe. Eu estava tão transtornado, porque é assim, a carne que é alimentada por tudo que ela deseja, ela vai perdendo a sua vitalidade no sentido mais profundo. A carne deve ser vitalizada pela verdade, pelo bem, pelo amor, pela vida verdadeira. E como você falou, ela reclama depois.
Ela busca, exatamente. busca, e a mas minha revide carne depois. vinha sendo alimentada desde os meus 15 anos até os 22. São quantos? 7, né? 7 anos. Isso, 15 a 22. 7 anos que eu alimentei a minha carne com desejos desregrados, mentiras, paixões desordenadas, tudo que você pode imaginar, sexo e tudo, droga. E aí minha carne estava desfigurada, contaminada, destruída. Arrombaram a porta, me pegaram dentro do quarto, me levaram para uma clínica psiquiátrica e ali eu estive 3 dias. Eu gosto de dizer, como Jesus esteve 3 dias na mansão dos mortos, eu passei 3 dias nessa clínica terrível. Como foi que você conseguiu sair dessa situação aí e passou a abraçar a fé? Como é que você começou a ver que sua vida estava mudando de rota? Na agonia do apartamento, antes de ir para a clínica, eu clamei a Deus e disse: Senhor, se Tu existes, se Tu és aquilo que dizem de Ti, que Tu és um Deus bom, amoroso, que não cobra nada, que eu tinha medo de me entregar a Deus e depois Ele me cobrar uma coisa que eu não quisesse pagar, né? Eu disse: se Tu não cobra nada de ninguém, como minha mãe diz, como tanta gente que eu conheço da família diz, eu te prometo, me tira disso aqui, que eu me entrego inteiramente a Ti. Rapaz, foi só o Espírito Santo mesmo para fazer. Porque fez eu uma tinha promessa, mas não tinha semente, consciência, né? do que estava falando, mais ou menos, né? Tinha. Fez um propósito. Eu tinha momentos de muita alucinação, mas tinha momentos de lucidez. No momento de lucidez eu fiz essa oração. Quando eu fiz a minha primeira comunhão na igreja de São Vicente de Paulo, lá em São Luís, eu me ajoelhei com Jesus dentro de mim já e pedi a Ele: Senhor, nunca deixes que eu me afaste de Ti. Nunca deixes que eu me afaste de Ti. E Jesus me ouviu. Naquela hora que eu estava naquele quarto com 22 anos, que eu disse: se Tu fores bom, totalmente bom, não me cobrar nada, eu me entrego a Ti. Inclusive, você que está aí agora acompanhando a gente deve se achar um desses perdidos aí. Tá vendo? Ó, vida do Padre Almeida. O carnaval verdadeiro não é o que a carne te pede, é o que o Espírito te pede. Você, e até lembrando do nosso Christopher, né, que tão bem falou sobre o desejo mais profundo da pessoa humana, o que te faz feliz é o que o teu Espírito pede, não é o que a carne pede. A carne vai te cobrar depois, e caro. Então, eu cheguei lá, né, em São Luís, de volta, e quando eu voltei para a rotina do dia a dia, eu era líder de grupo de amigos, de jovens, eu era um dos primos mais velhos, eu que ensinei meus primos a beber. Influenciava, né? Influenciava. Eu era pessoal. totalmente líder, né? E agora eu estava ali, com aquela história difícil de aceitar. E o que eu ia dizer para os meus liderados? Porque eu não cheguei ainda no pior momento da história. Eu parei quando eu voltei para São Luís. Sim. Mas quando eu voltei para São Luís, que eu não consegui mais administrar a minha vida, que era uma vida normal, claro, com muito prazer, mas eu trabalhava, eu estudava e tudo. Aí eu entrei numa profunda depressão. Está aí a resposta. Os prazeres, se você alimentar eles, eles vão te levar certamente a uma profunda depressão. Como foi que você conseguiu sair disso, Padre? Pronto. Na minha casa, eu hospedei 2 casais que, juntamente com os jovens da época, foram pregar um seminário, e 2 casais, um dos casais, ele era irmão do meu pai, meu tio, que é o Bosco. Foi aí que criou o vínculo, né? O Bosco da comunidade Shalom. O Bosco ficou hospedado na minha casa e literalmente me arrastou para o seminário. E nesse seminário eu tive a verdadeira experiência do amor infinito, também indescritível de Deus, que não dá para eu dizer como é, mas dá para eu lhe convidar para um verdadeiro carnaval no Renascer. E aí, o pior. O que foi o pior? Antes de eu ir para o Renascer, eu tentei o suicídio. Como? Antes desse casal chegar na minha casa, eu fiz uma carta de despedida para os meus pais. Nossa. Deixei em cima da escrivaninha do meu quarto. Peguei o revólver de um tio meu que estava hospedado na minha casa, porque meu pai não gostava de arma. Meu tio ficou hospedado na minha casa, levou uma arma, que ele estava de mudança.
E quando ele chegou, ele me disse que tinha arma, eu fiquei com aquilo na cabeça. Fui no quarto à noite, peguei o revólver dele, levei para o meu quarto, tranquei meu quarto, com essa carta já escrita, e peguei, tinha na minha mão do lado esquerdo, essa arma poderosa aqui. Com um terço na mão esquerda, peguei o revólver na mão direita, e o revólver estava sem bala, eu coloquei todas as balas no tambor, eram 38, e coloquei o revólver no ouvido. E com a mão esquerda tentando rezar o texto sem conseguir, porque minha mãe me deu o texto e disse, esse texto vai te tirar desse poço. Estava com a revólver na mão e o texto na revólver na mão direita e o texto na mão esquerda. E haja fazer força. Eu fiz tanta força, Diego, Delni, que eu fiquei todo suado de fazer força. Eu fiz tanta força e me tremia tanto que eu me cansei de fazer força e eu parei. O que aconteceu? Por que o revólver não disparou? A mão poderosa da Virgem Maria, com aquele dedinho dela, singelo, delicado, se colocou entre o gatilho e aquela parte de ferro de trás. Nossa Senhora botou a mão dela ali e não deixou eu puxar o gatilho. Só para a gente entender, você tentou mesmo ali puxar o gatilho, fez toda a força para atirar mesmo e não Nossa Senhora segurou o gatilho. Fiquei todo suado. Mas como é que o gatilho ia disparar se a mão mais poderosa depois da mão de Jesus estava ali? Por que a mão de Jesus, eu gosto de brincar, né? Eu faço uma alegoria mística espiritual. Por que não foi o dedo de Jesus? Porque não cabia naquele espaço. Tinha que ser o dedo menor. Era o dedo fininho de Nossa Senhora que foi ali, que é como se fosse o dedo de Jesus. Tudo que é de Jesus é de Maria, tudo que é de Maria é de Jesus. E aí, hoje eu estou aqui contando a história, porque Nossa Senhora me salvou do suicídio. Pois é, gente, o padre até citou que eu tive a oportunidade de morar lá em São Luís, né? E no ano que eu morei, a casa da comunidade Shalom lá tinha sido a casa dos pais do Padre Almeida, a casa onde o Padre Almeida morava, e a casa passou a ser uma casa do Shalom. Na casa que eu tentei me matar, foi o centro de evangelização da comunidade Shalom, para minha alegria. Legal. Né? Pois é, inclusive a capela era um lugar, né? Um lugar que antes eu fazia muita coisa errada ali. Olha só, Deus se tornou a capela da minha casa. O quartinho do pecado virou uma capela no Santíssimo Sacramento. Jesus, na sua entrega de vida, ele restaura todas as coisas, reforma todas as coisas. Então aqui não é força do pensamento não, é poder de Deus. E Jesus pega e transforma num lugar puro, limpo de novo. Ele pode fazer isso e vai fazer